Aqui em nome de Jesus, a gente pretende ser muito objetivo hoje, amém? Queria que você abrisse lá em Atos capítulo 1, a gente vai ler do versículo 1 ao 8, glória a Deus, glória a Deus. É porque eu não consigo pregar que nem o pastor André, com o microfone colado na boca, aí eu deixo ele um pouquinho afastado, não se preocupem, aleluia. Atos capítulo 1, versículo do 1 ao 8. Quem estava na última célula participou dessa ministração. Na verdade, essa ministração a gente meio que montou ela na célula, não é isso? A gente fez a célula tudo certinho, e aí eu comecei a ministrar com os meninos, fui dando alguns pontos, e aí cada um foi falando. Na medida que eles foram falando, eu fui anotando, escrevendo, e aí o Espírito Santo foi direcionando para que a gente pudesse ministrar isso hoje. Então, assim, para a glória do Senhor, essa é a primeira pregação que eu não escrevi sozinho, né? A juventude escreveu comigo. Então, assim, foi uma célula muito massa. A gente viu o mover do Espírito Santo naquele dia. A gente não queria terminar a célula, e eu não tenho dúvida que hoje o Espírito Santo vai fazer algo mais. Você crê nisso? Amém? Vamos lá, gente, Atos capítulo 1. Eu esqueci de abrir a Bíblia no celular, vamos lá. Aí fica difícil, né? Não que nem o pastor Gledson ainda não, que é decorado os versículos da Bíblia todinha. Atos capítulo 1. Do 1 ao 8, vamos lá? Quem achou, diga amém. Simbora. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado um mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por um espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João os batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes, pois, a vós não compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, repita comigo, até os confins da terra. Eu quero ser muito claro, em nome de Jesus, com aquilo que eu quero ministrar ao teu coração nessa noite. Amém? Sabe, eu acho muito massa essa passagem, porque justamente quando a gente começou a conversar lá na célula, e algumas perguntas que eu fiz para que a gente pudesse desenvolver foi o seguinte: como foi que em tão pouco tempo, começando por 12 pessoas, em tão pouco tempo, a igreja de Atos, ela conseguiu se tornar a maior ameaça para o Império Romano? Amém? Amém? Estão comigo, gente? Na medida que eu for ministrando, eu queria que vocês interagissem comigo, amém? E eu comecei a me perguntar, Everton, como é que em tão pouco tempo a igreja do Senhor, começando pelo Senhor Jesus, juntando com os 12 e mais a igreja de Atos, como elas conseguiu se tornar em uma relevância, num nível tão impactante, que eles conseguiram se tornar a maior ameaça contra o Império Romano. Sabe, é incrível, porque quanto mais matava a igreja, mais eles cresciam. E foi sobre isso que a gente começou a conversar naquele dia, e aos poucos o Espírito Santo, ele começou a falar comigo, sabe, será que eu e você, sendo bem direto, estamos sendo uma ameaça para o inferno? Amém? Será que nós como igreja, nós como juventude, da mesma maneira que a igreja de Atos, mesmo com poucas pessoas, mas eles conseguiram se tornar
a maior ameaça para o Império Romano. Sabe, eles conseguiram... Como foi que eles conseguiram? Sabe, e é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Mas eu queria contar algo bem interessante. Sabe, eu fui criado em um ambiente, eu já comentei para muitos sobre isso, que o lugar onde eu fui criado, a gente, por mais que a gente aprendeu muito da palavra do Senhor, sabe, a gente foi instruído de uma maneira muito reta acerca das Escrituras, e assim, olha, o errado é errado, o certo continua sendo certo, sabe, foi muito direto. Existem autoridades eclesiásticas, ou seja, a gente aprendeu que existe um corpo de liderança na igreja, a gente aprendeu que vinha os obreiros, os diaconatos, sabe, os líderes, né, porque os dirigentes que a gente chamava, vinha o presbitério e assim chegava no pastor. A gente aprendeu isso, sabe, com muita excelência. Então assim, apesar disso, de eu ter aprendido tudo isso nessa minha infância, mas eu tinha uma dificuldade muito grande, não só eu, mas os jovens que a gente andava, que a gente queria de certa forma fazer algo a mais para o reino, mas a maneira que a gente foi criada impedia disso, sabe, aos poucos o Espírito Santo ele foi me forjando, e a minha oração é que se você ainda não tem, sabe, essa ousadia de chegar, mano, com todo respeito, Lucas, não é isso? Lucas, tava aí fora, tava o cara andando de skate sozinho, eu disse, velho, eu sei o que é isso, mano. Você sair por você chamar a galera, chamar os amigos, ei, vamos andar de skate, os caras, bora. E aí você vai e só tá você andando sozinho, né, velho? Não é assim? Deixei. Ele olhou pra mim e disse, meu irmão, os caras são muito farrapeiros. Eu disse, eu digo isso porque eu andei de skate, a galera skatista farrapa muito, né, mano? Mas sempre tem um remanescente que fica, e a minha oração é que você continue, mano, não só andando de skate, mas que através de sua vida pessoas possam vir a conhecer o Senhor Jesus também. Mas vamos lá, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: como foi que em tão pouco tempo a igreja ela conseguiu trazer um impacto não só para aquela geração, mas até os dias de hoje? Sabe, o Senhor Jesus ele foi tão impactante para a sua época que ele não só conseguiu causar algo extraordinário, mas ao mesmo tempo ele conseguiu dividir o tempo. Isaías, como assim? A gente vive 2022 depois de Cristo. Sabe, Jesus ele foi tão, e aí eu falo com toda a convicção, Jesus foi um revolucionário de verdade. Ele não precisou matar ninguém, ele não precisou bater em ninguém, ele não precisou, sabe, xingar, ele não precisou colocar ninguém para baixo, não precisou, sabe, oprimir ninguém, muito pelo contrário. A igreja do Senhor Jesus, ela não foi uma igreja que oprimiu, mas foi a igreja primitiva que conseguiu, sabe, colocar as pessoas para perto e mostrarem para ela o verdadeiro amor, que é o amor de Jesus Cristo. Mas aí, por que esse tema fascinação? Eu até comentei com alguns até pesquisaram no Google, no dicionário. A palavra fascinação é algo que, melhor, uma atração. Ô Kevin, foi o quê? Eu escrevi tanto isso, eu escrevi para não esquecer. Ah, sim, é isso aí. Fascinação é você sentir uma atração forte por algo ou alguém que você não consegue se cansar de tanto olhar para essa pessoa. Amém? Então 1 João, a carta de 1 João, capítulo 1, versículo 1 vai nos dizer: o que vimos, o que ouvimos, que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Só ele entendeu? Deve entender também, né? Eu vou ser mais direto com você. Uma vez eu estava conversando com um colega de trabalho, e ele disse assim, eu respeito, mas eu não consigo entender como é que vocês acreditam em uma história de alguém que falou e que fica por isso mesmo. Como assim? Como é que tu pode me provar que é verdade? Aí eu fui e citei 1 João 1:1. O que vimos, o que ouvimos, e que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Ou melhor, feito eu falei para ele. O que eles viveram, ouviram, viram e pegaram foi algo tão glorioso que eles ficaram fascinados por isso que eles viram. Eles estavam dispostos a morrerem por isso. Eu até perguntei, sabe, é muito comum no nosso cenário atual, falando no geral da nossa política,
Os políticos, eles mentem para poder se beneficiar em cima disso. E eu perguntei, sabe, qual foi o benefício que eles tiveram? Porque se fosse uma mentira, se fosse algo fajudo, sem dúvida nenhuma eles teriam desistido fácil. Sabe, quanto mais a igreja romana matava os cristãos, mais eles cresciam. Quanto mais a igreja, ou melhor, quanto mais o Império Romano, sabe, faziam cristãos de tocha humana, para eles poderem servirem, sabe, de poste nas ruas de Roma, mais o reino de Deus crescia, mais a igreja do Senhor prosperava. E sabe por quê? Porque eles entenderam a ordem do Senhor. Fiquem, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Isaías, como assim? De repente você está aqui, você tem até um desejo, e eu louvo a Deus por isso. Você pode pensar, Isaías, mas eu tenho uma sede de querer falar do Evangelho, eu tenho uma sede, sabe, de querer falar de Jesus, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como falar, eu não sei o que expressar. Deixa eu te dizer, deixa eu dar uma dica muito simples. Espera no Senhor. Como foi que a igreja ela se tornou essa relevância incrível? Eles esperaram no Senhor. E de repente você pode estar igual a Teófilo, sem saber responder essa pergunta. Como foi que a igreja conseguiu se tornar com quem ela se tornou? Ah, mas a igreja ela se corrompeu com o tempo. Se corrompeu. Ah, mas vieram os reformadores. Eles erraram bastante. Erraram um bocado. Gente, não foi pouco não. Mas eu louvo a Deus que, sabe, Deus ele prepara as coisas certas nos dias certos. E aos poucos o Espírito Santo começou a levantar homens e mulheres de Deus, que a gente chama hoje como avivalistas, sabe? No período que a igreja ela veio errando, mas se levantaram pessoas começando a pregar um evangelho que muda, um evangelho que transforma, um evangelho que olha para você, independente de quem você seja, ele olha para você e diz: vem você que está cansado, sobrecarregado, que ele dará descanso. Sabe, pessoas como Spurgeon, pessoas como, sabe, John Piper, que vieram com uma mensagem, com uma palavra revolucionária, dizendo que sim, existe um Deus que é capaz de transformar, independente de quem seja, da alma mais perdida, e colocar ele numa posição de honra. Amém? Sabe, é falar de um evangelho que independente do que pensam de você, independente do seu modo de ser, é esse Espírito Santo que quer transformar o teu coração. É esse Espírito Santo que quer transformar o teu caráter. Amém? Amém? Olha para o teu irmão e diz assim: agora Isaías vai começar a pregar. O que Lucas estava querendo dizer para Teófilo é o seguinte: olha, o Evangelho não é uma mera filosofia. O Evangelho não é apenas um estilo de vida. O Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. A partir do momento que nós entendemos isso, a gente pode viver de qualquer maneira, mas o nosso estilo de vida precisa ser adequado com a do Senhor Jesus. Ele disse assim: Teófilo, colocando os dias de hoje, o Evangelho não é só uma filosofia. Muita gente olha para o Evangelho e fala: é só mais uma filosofia que existe, é só mais um modo de doutrina, é só mais um modo de falar e de pregar. Mas deixa eu te dizer, uma mera filosofia é algo que a gente lê e acha legal, mas uma vida, sabe, mais uma pessoa que se encarnou, sabe, o Deus que se tornou carne, Ele trouxe algo para mim e para você, que antes, eu e você, estávamos completamente destituídos da glória de Deus. A gente não tinha, sabe, mais motivos para estar perto do Senhor. A gente não tinha, sabe, mais direito de viver na glória com o Senhor. Mas existia uma pessoa. Amém? Existia uma pessoa que se encarnou, sentiu o que eu e você sente, passou pelas mesmas necessidades que eu e você sente. E Ele provou sim, que independente desse mundo aí que possa estar, Ele provou que é possível ter uma vida digna. Ele provou sim que é possível ter uma vida de santidade ao Senhor. Mas a igreja de Atos, ela esperou no Senhor. Amém? Quem está comigo, diga amém. Foi o que Jesus disse: vocês irão testemunhar.
meu evangelho. Independente, eu e você fomos chamados para falar de Jesus. Onde quer que você esteja, você foi chamado para falar de Jesus. Seja em cima de um skate, né, Lucas? A gente tem que tem que dar bom testemunho, mano. Seja no trabalho, a gente tem que dar um bom testemunho. Seja na escola, dê um bom testemunho, mano. Ah, Isaías, mas a carne é fraca, mano, mas o Espírito ele está pronto. Ah, Isaías, mas o Espírito está pronto, mano. Entenda isso em nome de Jesus. Sabe, nós temos que pregar, sabe, sobre tudo, acima de tudo, daquele Jesus que morreu na cruz romana, mas que viveu ao terceiro dia. Sabe, você enfatizar o sacrifício de Jesus, mas ao mesmo tempo enfatizar aquele Jesus que ressuscitou. A gente fala tanto, não é isso? Jesus ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. E nós temos essa convicção de que Ele morreu, mas que Ele viveu, sabe? Não para que Ele vivesse só, mas que eu e Ele pudéssemos viver com Ele lá, na glória, com o Pai, vivendo eternamente com Ele. Aleluia! Mas a questão é, como foi que eles viveram? Repita assim comigo: santidade. Eles perseveraram em santidade. A questão é, quem é cheio do Espírito Santo não se conforma em viver uma vida de pecado. Amém, Eli? Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Quem aqui já é cheio do Espírito Santo? Então quem é cheio do Espírito Santo não se conforma em viver uma vida de pecado. Ah, como assim, Isaías? Sabe, quando você está sozinho, quando ninguém mais vê. Ah, mas eu acho muito massa aquela passagem de Estevão, quando ele está batendo de frente com o Sinédrio. Ele fala: vocês por fora estão muito bem vestidos, por fora vocês estão até legal demais, mas por dentro vocês estão podres. Sabe, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Ele tinha, eu não lembro a espessura, mas ele era muito alto. A sua espessura era como se fosse 2 palmos, era um tecido muito grosso. Quando Jesus morreu, ele diz assim: olha, o véu do templo se rasgou. E lá dentro, o que é que tinha? Nada. Nada. Sabe por quê? Porque vocês adoraram o seu próprio jeito de adorar a Deus. Vocês inventaram o seu próprio jeito de cultuar. Vocês inventaram o seu próprio jeito de prestar um culto ao Senhor. Só que vocês se esqueceram de perguntar qual é a verdadeira vontade de Deus. Se lembraram de tanta coisa, mas se esqueceram de entender que o Espírito Santo, a partir do momento que Jesus morreu e subiu aos céus, Ele deixou um Consolador. Ele deixou o Espírito Santo para você. E a partir do momento que esse Espírito Santo, Ele entra em você, você não se conforma em viver uma vida de pecado. Sabe, a partir do momento que você está só, sabe, a partir do momento que você está no seu quarto, ou em qualquer outro lugar que ninguém está lhe vendo, a partir do momento que você pega seu celular e abre algum vídeo pornográfico, ele está entristecendo. A partir do momento que você se encontra, Isaías, mas é difícil se permanecer firme, é difícil, sabe, ter uma vida de santidade. Já já eu te digo qual é o maior segredo de você viver uma vida de santidade ao Senhor. Mas a partir do momento que você não consegue se controlar, o seu espírito grita, dizendo: Deus, habita em mim, Deus, faz algo diferente em mim. O Espírito Santo quer fazer uma mudança radical na sua vida. A igreja do Senhor Jesus, ela só permaneceu porque eles viviam juntos, em unidade, no mesmo pensamento e, acima de tudo, em santidade ao Senhor. Em santidade ao Senhor. Só em santidade nós veremos a Deus. Só em santidade nós iremos contemplar a glória de Deus. Amém? Deixa eu te
fazer uma pergunta. E eu me pergunto isso também. Se o salário do pecado fosse pago em débito, a gente pararia de pecar? Se o salário do pecado fosse pago na hora assim, ó, toma. Eu não vou nem dizer o salário do pecado, porque nós sabemos que o salário do pecado é morte. Eu vou mudar. E se a consequência do seu pecado fosse pago na hora? Sabe? De você, marido ou namorado, se contentar apenas com sua esposa, com sua namorada. Você, amigo, que... Eu estou falando isso, mas o Espírito Santo falou comigo primeiro, amém? Você, amigo, que não consegue chegar em casa, ficar só e pegar seu celular e abrir um vídeo de pornografia. E se a consequência viesse na hora? Será que você pensaria 2 vezes antes de pecar? Sabe qual foi a maior vergonha que eu passei depois de casado? Eu casei com o costume de um menino solteiro, Everton. Quando eu casei com o Joyce, eu ainda tinha costume de um menino solteiro. E adivinha qual era o deles? Pornografia. Sabe qual foi? Acho que foi a pior consequência que eu já tive. Eu deixar meu celular de lado, Joyce pegou meu celular e... Isaías, o que é isso? Eu estou contando para você como testemunho, porque quando eu estava escrevendo isso aqui, o Espírito Santo me veio a lembrança. E dentro da biblioteca da escola, escrevendo, eu comecei a chorar. Dizer, Espírito Santo, não deixe que essa juventude passe pelo que eu passei. Sabe, eu sei o preço que eu e Joyce pagou por a gente não ter sido fiel até o dia do casamento. E a minha oração é que você não pague pelo mesmo preço que eu paguei. Isaías, isso é vergonhoso falar? Não, vergonhoso é eu ficar calado e esconder isso. E o diabo colocar na minha cabeça que isso é vergonhoso. Porque a palavra do Senhor diz: confesse os seus pecados para que haja cura. Lembro como hoje, quando eu procurei o meu pastor, eu disse: meu pastor, me ajuda. Lembro como hoje, foi meio que um fardo assim saindo das costas. E ao mesmo tempo o Espírito Santo dizendo: eu não te condeno, você é meu filho. Vou dizer mais uma vez: quem é cheio do Espírito Santo não se conforma em viver uma vida de pecado. Então quer dizer que eu vou parar de pecar? Não. Mas você não vai ser escravo do pecado. Você não vai ficar dependente, sabe, de algo ou aquilo para poder se satisfazer. Porque a única pessoa que pode satisfazer a tua vida é o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Sabe, eu não preciso olhar mais coisa errada, porque só essa minha belezinha branquinha já me satisfaz tudo, né, meu amor? Você é linda. Ganhei o bolo, Everton. Glória. Ganhei o bolo em casa. Amém, gente? Repita assim comigo: eu sou a habitação do Senhor. E a partir de hoje, eu só estou ouvindo a voz de Everton. E a partir de hoje, eu viverei em santidade ao Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Nós temos que declarar, amém? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós temos, se for para declarar alguma coisa, meu irmão, declare vida sobre a sua vida. Declare que você não é escravo do pecado. Declare em nome de Jesus que você não é dependente de alguma coisa para poder se satisfazer. Jesus é suficiente. Segundo ponto, eles foram perseverantes. Sabe, quem é perseverante no Senhor, colocando nos dias atuais, não se contenta em vir apenas 2 dias de culto. Quem persevera do Senhor não se contenta em apenas vir só no culto de domingo. Não sei porquê, Estevão está na minha cabeça. Estevão dizendo assim: vocês preparam um dia específico para poder adorar o Senhor, mas vocês estão adorando do seu jeito. Colocando nos dias atuais, às vezes a gente vem para a igreja querendo ouvir aquilo que a gente quer ouvir. E o Evangelho não se trata sobre isso. O Evangelho sempre vai ser
motivo para a gente se olhar e entender que nós não somos merecedores, mas que essa graça nos alcançou. E essa graça nos alcançou e nos tornou merecedores. Mesmo não merecendo, mas a graça nos tornou merecedores de estarmos com Ele face a face. Sabe, ter fé é ter certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Eu ainda não vi o Senhor voltar, mas eu espero que Ele vai voltar. Eu tenho certeza que Ele vai voltar. Mas até lá, eu estou perseverando no Evangelho. Até lá, eu estou alinhado com os meus irmãos. Até lá, sabe, eu estou vivendo o máximo para tentar viver uma vida de santidade. Eu estou ao máximo tentando honrar a esposa que eu tenho. Eu estou tentando ao máximo, tentando dar o melhor para minha filha, o melhor para minha família, entendendo que o meu primeiro ministério é a minha casa. E como é que eu posso cuidar da obra do Senhor se antes eu não consigo cuidar da minha casa? Como é que eu quero, sabe? Entende, em nome de Jesus? Fiquem em Jerusalém, esperem pelo Senhor, até que do alto sejam revestidos de. Só que aí a gente quer atropelar isso. A gente não quer esperar pelo Senhor e já quer fazer as coisas. Deixa eu te dizer, meu irmão, em nome de Jesus. Se você não tem coragem de falar do Senhor Jesus dentro da sua casa, como é que você vai querer falar dele fora? Amém? Se você não lê sobre Ele, se você não busca conhecimento sobre Ele, como é que você vai falar de alguém que você não conhece? Amém? Amém? Mas precisamos falar dEle, conhecendo sobre Ele. Preguei esses dias no Connect, e tendo eles orado, eles oravam ao Senhor, esperavam no Senhor, e tendo eles orado, foram cheios do Espírito Santo. O pastor André entendeu. E depois que eles foram cheios de Espírito Santo, eles saíram anunciando com ousadia o Evangelho do Senhor Jesus. Então perceba em nome do Senhor, perceba em nome de Jesus. Primeiramente nós esperamos no Senhor, nós oramos como igreja, a gente persevera. Isaías, mas Deus não está falando. Independente se Ele fala comigo ou não, Ele continua sendo Deus. O que eu não posso deixar de fazer é a sua obra. O que eu não posso deixar de fazer, sabe, é fazer com que o seu Evangelho se expanda. Mas eu preciso esperar no Senhor. Eu preciso aprender sobre o Senhor. Eu preciso ter a consciência de que como é que eu vou falar dele se eu não conheço Ele? Isaías, mas eu já aceitei e conheço o Senhor Jesus. Não, peraí. Você conheceu por ter tido um encontro com Ele? Ou você agora começou a querer conhecê-Lo e ter uma vida de intimidade com Ele? Nós precisamos, sabe, estar alicerçados na palavra, mas ao mesmo tempo alinhado com os irmãos. Feito o nosso pastor André fala, nossa igreja, da mesma maneira que ela é uma igreja horizontal, ela é acima de tudo vertical. É um ministério onde todos têm liberdade para poder trabalhar. A gente vê pessoas como o pastor Gladys, que é nível Gideões, aquele cara que prega, que pula, que roda. Você vê um pastor Daniel que prega mais calmo, mais tranquilo. Você vê o nosso pastor André, que é um pouco de cada. De repente você vê um jovem aqui, todo de alargador, tatuagem, ministrando. Sabe, vou dar um exemplo bem claro. Eu usei esse exemplo na primeira vez que eu preguei. Eu acho que eu comentei foi contigo. Foi tu que comentou comigo, eu acho. Em algum posto de gasolina, eu não sei. Rodolfo Abrantes pregando e eu achei incrível quando ele falou isso. Vamos supor que eu estivesse aqui, pregando aqui, estátua, parado. De repente, Ionara chegasse no final do culto e falasse com Eli. E dissesse, Eli, tu viu essa tatuagem que ele tem no braço? Não, desculpa. Ele ia perguntar para ela. Ionara, tu viu essa tatuagem que Isaías tem no braço? Aí Ionara ia dizer, eu não vi tatuagem nenhuma. Mas ele vai dizer, mas ele tem tatuagem no braço. Ele diz, não vi tatuagem nenhuma. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Deus. Repita assim comigo, regiões. São vários lugares em Deus. Então de repente, dá um exemplo aqui, de repente o Júnior está ali sentado, o Júnior tem 1 ano de evangelho, e ele tem uma visão específica da pessoa de Jesus. Aí está o nosso pastor André lá atrás, que tem mais de 30 anos de evangelho, eu acho. É esse meu pastor? 20 e pouco. 25, eu vou arredondar.
Eu quase entreguei a idade do pastor, velho. Tá aqui Júnior, vamos lá de novo. Júnior tem 1 ano de evangelho. Ele tem um ponto de vista de quem Jesus é. Tá aí o nosso pastor André lá atrás, que tem seus 20 e poucos anos de evangelho. Melhorei, não foi pastor? E ele já tem uma visão de quem Jesus é. Qual a ideia, Isaías? A ideia é o seguinte: é nós se reunirmos como igreja, vou até para o último ponto, e andarmos em unidade com o Senhor. A partir do momento que nós temos unidade no Senhor, independente do ponto de vista que você tem da pessoa de Jesus, nós se juntamos e a imagem de Jesus se completa. E nós temos a mesma visão de quem Ele é. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus nada mais é do que vida. Amém? Jesus é vida para mim e para você. Nós precisamos, em nome de Jesus. Acho que um exemplo muito claro de unidade aqui é quando Eli fala para mim: Isaías, tu pode me ajudar tal dia na rede Dunamis? Eu disse: conta comigo. E hoje está assim: Eli, eu preciso da recepção do Dunamis no culto da juventude. Ele disse: o quê? Amém. Sabe, é você não olhar, sei lá, independente. Cadê a irmã Daiane? Está por aqui, eu acho que ela deve ter ido lá para trás. A irmã Daiane está aqui, digamos, representando a rede Kids, não é isso? A rede das crianças. Isso não impede da irmã Daiane estar aqui cultuando com a gente. Isso não impede, quando tem uma rede Kids, a gente vir aqui apoiar também. Isso não impede de ter uma rede Dunamis e a gente se juntar e vir aqui cultuar com a rede Dunamis. Isso não impede, de repente, ter um culto da família e você querer juntar a sua família e vir até aqui a igreja cultuar. Sabe, independente da rede que seja, vai ter o próximo encontro com a graça. Não impede de toda a igreja se mover e a gente querer trabalhar em prol do reino de Deus. Vai ter agora Isadora Pompeu para a glória do Senhor. Isaías, o que é que impede da gente, meu Deus do céu, economizar ali, economizar aqui, juntar, comprar o ingresso e poder estar aqui como igreja, sabe, adorando, exaltando o nome do Senhor. A gente está com um projeto para o mês de junho, em nome de Jesus vai acontecer ali. A gente vai causar algo muito doido aí nessa rua. Amém? A gente vai para essa estação aí fazer algo muito louco. A gente vai bater de frente aí, não para querer arrumar confusão, mas o diabo vai ficar peidado com a gente. Ele que cuide. Amém? Então, em nome de Jesus, fascinação é justamente isso. A gente conheceu o Senhor Jesus. A gente ficou fascinado pela sua glória. A gente ficou fascinado por aquilo que a gente viu e contemplou. Quem já pisou nos Santos dos Santos não consegue mais viver em outro lugar. Quem já teve uma vida de experiência com Jesus, ele até pode querer se distanciar do Senhor, mas ele sabe que hora ou outra ele vai voltar. Ele sabe que ele não vai conseguir, sabe? Eu já falo tanto, essa graça irresistível, a gente não consegue resistir a essa graça. Um dia ele me chamou, um dia ele lhe chamou, e se você está aqui hoje e nunca viu o Senhor lhe chamar, o que eu tenho para te dizer, meu irmão, escuta a voz do Senhor. Amém? Amém? Disse que ia ser claro e ia ser objetivo. Fascinação, meu irmão, é você não desistir de Jesus. Nos momentos em que você pensou que ia desistir, ou até no momento quando ele estava suando sangue, humanamente falando, pensando em desistir, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Eu imagino Jesus orando, e é lógico que a Bíblia não fala isso, mas eu imagino Jesus orando no Getsemane e eu não aguento, eu não consigo. Engraçado porque muita gente, que quando a Bíblia fala que Jesus suou sangue, muita gente fala que é só uma maneira de deixar um pouco mais emocionante a história. Mas suar sangue é algo comprovado pela própria medicina. É quando o ser humano ele chega no ápice da ansiedade. Quando ele chega no ápice, sabe? Ele fica tão eufórico que o seu suor se mistura com seus vasos sanguíneos e ele começou literalmente a suar sangue, sabe? Eu imagino Jesus ali, dizendo: Jesus, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Eu imagino Jesus dizendo assim: eu estou orando aqui, mas eu estou vendo uma geração lá na frente que não irá desistir do meu evangelho. Isaías, mas não é fácil, velho, ser
cristão, não é fácil a gente ter uma vida de santidade ao Senhor. Ele não disse que ia ser fácil. Ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, mano. Ele venceu, e se ele venceu, nós iremos vencer com ele. Não, você não entendeu. Se ele venceu, nós iremos vencer com ele. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queria que você fechasse seus olhos aí do seu lugar. Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela tua presença, Jesus. O que vimos, o que ouvimos e que apalpamos com as nossas mãos a respeito do verbo da vida, Pai, nós só queremos a Ti, Jesus. Que o Senhor possa levantar uma geração de homens e mulheres que tenham mãos firmes, mas ao mesmo tempo mãos leves para deixarem as coisas materiais e entenderem que só o Teu reino é suficiente, Jesus. Nós não queremos amores rivais, nós não queremos mais nada, nós só queremos estar aos Teus pés, Jesus. Nós contemplamos a Tua face, Deus, mesmo quando a gente pensa em desistir, o Senhor jamais desistiu de nós. Ó Deus, que nós possamos, Pai, como igreja, querer viver um nível de santidade, Deus, onde a gente pensar em pegar um celular ou abrir um computador, e ao invés da gente querer abrir para ver coisas que não devem, a gente pegar isso para poder servir de crescimento espiritual para a nossa vida. Coloca em nós, Deus, o desejo de querer estar perto de Ti, Jesus. O desejo de querer ser Teus filhos, o desejo, Pai, de entender que nós precisamos estar perto, que nós precisamos estar alinhados, que nós precisamos, Deus, como igreja, viver em constante unidade contigo, Deus. Quebra em nós, no nosso meio, Deus, todo o espírito de soberba, em nome de Jesus. Quebra no nosso meio, Pai, todo o espírito de Jezabel, em nome de Jesus, Pai. Quebra em nós, quebra em nosso meio, Pai, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Deus. Quebra em nós, Deus, quebra tudo aquilo, Deus, que faz com que o Evangelho seja impedido de avançar, porque tudo que nós queremos é avançar, mas avançar contigo, avançar de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos a cada dia querer Te conhecer, querer ler a Tua palavra, querer conhecer mais de Ti, se aprofundar naquilo que realmente vai nos levar a ter uma vida eterna, 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 eterna contigo, Deus. O desejo de querer falar do Teu Evangelho, Deus. O desejo de querer ser fascinados pela Tua presença, Deus. O desejo de querer amar o irmão, aleluia. Como está escrito em Efésios capítulo 4: rogo-vos, pois, meus irmãos, que com muita longanimidade suportem uns aos outros em amor. Ah, Isaías, mas é difícil conviver com os irmãos. O meu irmão suporta, ame, abrace. Nós não estamos aqui para expressar o nosso pensamento pessoal, mas para expressar o pensamento de Cristo. Esquecendo das coisas velhas e das que ficaram para trás, e apontando para o alvo que é Jesus, apontando para o alvo que é Cristo. Um dia Ele morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por mim e por você, Ele morreu calado, para que eu e você tivesse a oportunidade de expressar, de glorificar a nossa voz em amor a Ele. Queria que a iluminação apagasse todas as luzes do altar, amém? Todas as luzes do altar apaguem em nome de Jesus. Queria que você refletisse aí do seu lugar. Espírito Santo, nós queremos ser fascinados por Ti.
Isaías, mas por que apagar a luz? De repente você fica mais à vontade assim. Entenda, em nome de Jesus, não tem ninguém olhando para você. Fiquem em Jerusalém, permaneça onde você está, até que do alto seja revestido de poder. E daí então, você será testemunha de Jesus na sua casa. Você será testemunha de Jesus no seu trabalho. Você será testemunha de Jesus na sua escola, na sua faculdade. E quem sabe de repente o Espírito Santo te sopra. Quando você menos esperar, você está falando de Jesus nas ruas. Você estará falando de Jesus, sabe, em lugares onde ninguém quer ir. E de repente você vai estar falando de Jesus, de repente fora da sua cidade, fora do seu estado, fora da sua região. E quem sabe, não estou falando isso para que enche o seu ego, mas que em nome de Jesus, que Ele possa despertar no seu coração o desejo de querer falar dEle, o desejo de querer expressar o seu Evangelho, o desejo de, sabe, dentro da sua casa você não se conformar, até que toda a sua casa, toda a sua família sirva ao Senhor Jesus. Queria que vocês escutassem isso em nome de Jesus. Fiquem atentos, ouça o que o Espírito diz à igreja.